a nossa palavra de hoje está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6. A palavra ela diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade no homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui é um momento da palavra em que nós podemos observar que Deus ele teve o seu coração entristecido. Quando a palavra fala que Deus ele sentiu um pesar, que Deus ele sentiu ali que ele fez algo que não tinha um propósito que ele queria, que passou a não ter o propósito que ele queria. Ele fez o homem para que o homem pudesse experimentar de todas as bênçãos de Deus. Ele fez o homem para que o homem pudesse viver com ele. E ele se arrependeu de ter feito. E para isso ele decidiu que o homem não ia viver para sempre. Então ele já colocou ali um limite. Vai viver no máximo 120 anos. E após Deus ter se arrependido, Deus ele olhou para Noé. A palavra fala: Porém Noé achou graça diante de Deus. Por um homem. Apenas um homem. Entenda, Deus ele conhece cada um de nós. Ele tem entendimento daquilo que você é, daquilo que você faz para ele. Não tem como qualquer atitude de qualquer pessoa passar desapercebida a Deus. Não importa quem seja, não importa quem fale, não importa o que faça. Se você faz para Deus, vai ser visto. E se você também não faz para Ele, também vai ser visto por Ele. Em tudo, o homem, ele tem os olhos de Deus sobre eles. Em tudo, nós temos o olhar de Deus. Mas a Bíblia fala, porém, entenda, porém, ele se arrependeu de fazer o homem, porém, Noé achou graça diante de Deus. E o que é achar graça diante de Deus? Graça é exatamente aquilo que nós nem sequer merecemos, mas recebemos. E ele achou essa graça diante de Deus, ou seja, achou o favor. Deus olhou para ele e se agradou. Mesmo Deus olhando para tantos e se entristecendo, se aborrecendo, ali se arrependendo até mesmo da sua criação. Se arrependeu de ter feito o homem, se arrependeu de ter feito os animais, os répteis, as aves. Ele se arrependeu de fazer a terra. Porém, Noé fez tudo isso mudar. Deus olhou para Noé e se alegrou. Você quer que Deus olhe para você e se alegre? Você deseja ser como Noé, que andava com Deus? Você deseja que Deus ele olhe para você e se alegre? Que Deus ele olhe para você e sorria? Sabe quando você olha para o seu filho, para a sua filha, e que acaba de ter uma atitude que você, nossa, você se alegra com aquilo ali, você olha e fala, meu Deus, olha, uma criança, um adolescente, um adulto, olha que atitude linda, e você abre um sorriso, é espontâneo. É exatamente da mesma forma que Deus olha para você e para mim. Quando Ele olha e vê atitudes que alegram o coração dele. E esse Deus, Ele é tão maravilhoso, tão digno de louvor e adoração. Quem somos nós para entristecermos a Deus? Quem somos nós para aborrecermos a Deus? Então, acho que é algo que nós temos que pensar muito, temos que estar sempre ali preocupados. As nossas atitudes têm alegrado ou entristecido a Deus? As nossas atitudes têm mostrado a Deus ou não têm mostrado a Deus? O que as nossas atitudes têm dado mais
ali realmente o valor? A espiritualidade de Deus ou a carne pelo qual nós somos feitos? Tem uma canção que ela fala que luta, eu não me lembro agora de quem é a canção, mas ela fala que eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que está em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Então, assim, é exatamente isso. Você está sempre ali lutando contra a sua própria carne, contra a sua própria alma, contra os seus próprios desejos, porque somos carne. Mas aquilo que é agradar a Deus é muito mais importante do que satisfazer as nossas próprias vontades. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que nós somos criaturas feitas para a glória de Deus. Mas temos uma escolha. E Ele sempre vou falar disso, porque isso para mim é uma das coisas que mais tocam o meu coração na palavra de Deus, o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio de amá-lo ou não, de servi-lo ou não, de queremos estar na presença dele ou não. É uma escolha que, claro, terá consequências na nossa vida aqui e no porvir, mas que ele nos deixa livres. Você é livre. Quem quer escravizar o homem não é Deus. Deus, ele quer que o louvor, a adoração, a vida para ele seja porque nós queremos amá-lo. Quem escraviza o homem é o diabo, através dos vícios, do sofrimento, da depressão, através do sofrimento, da tristeza, dos problemas, das angústias, do remorso, do peso, da culpa. Isso é ser escravizado pelo império das trevas. Agora Deus não. Deus, ele quer que você o ame e o adore de todo o teu coração. E aqui fala, eis a história de Noé. Quem era Noé? Por que Noé achou graça diante de Deus? Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Entendeu? Noé andava com Deus. Noé fazia a vontade de Deus. Era homem justo e íntegro. Nele não achava coisa carnal. Ele era íntegro. Ele era justo, ele não procurava os seus próprios interesses, mas ele procurava agradar a Deus. Ele procurava fazer aquilo que era o certo, andando com Deus. Então, é isso que eu e você e eu temos que fazer. Temos que estar sempre fazendo a vontade de Deus, para que Ele sim possa fazer de nós, assim como Noé, acharmos graça diante dEle. E se achamos graça diante dele, ele muda o mundo todo por nossa causa. Ele muda o mundo de curso, ele para o sol, ele faz o mar se abrir, ele dá voz àqueles que estão andando com ele. Foi assim durante toda a palavra que podemos ler em toda a Bíblia. Deus, ele sempre ouviu aqueles que andam com ele. E assim sempre será. Então, se você quer achar graça diante de Deus, ande com Deus, faça a vontade dEle, seja sim aquele que vai estar sempre cuidando de mostrar às pessoas as maravilhas que esse Deus poderoso Ele faz. Tenho certeza que assim, não só você vai ser salvo, a sua família, porque a família de Noé foi salva em razão da fé dele, em razão do temor que ele tinha, em razão dele estar ali andando com Deus. Então a família de Noé foi abençoada por causa dele. Então a sua família vai ser abençoada por sua causa. As pessoas também poderão ver e, se quiserem, dar ouvidos ao que você faz, aquilo que você mostra de Deus, elas também vão entrar na arca com você e também vão encontrar a salvação. Então, ou seja, você pode ser instrumento de salvação para a sua família, para os seus contemporâneos, para aqueles que convivem com você, ter a sua salvação e ter todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Essa é a nossa palavra de hoje. Espero que Deus tenha falado fortemente ao seu coração em nome de Jesus.